Estamos iniciando o programa Alegria de Viver com muita satisfação e alegria no coração, porque todo o programa Alegria de Viver, o título já diz, já demonstra que é muito importante que nós tenhamos essa alegria no nosso coração, essa vontade de viver, de aprender, de descobrir coisas novas, de realizarmos muitas coisas boas. E é isso que sempre o programa e as obras que nós trazemos para vocês sempre nos exortam. Para você que nos conhece e para aqueles que ainda não, que estão acessando o canal pela primeira vez, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Estante da Vida. Já iniciamos essa obra com diversos capítulos e temas, são temas diferenciados. Humberto de Campos, que é o espírito que utiliza o nosso querido Francisco Cândido Xavier como médium, Humberto nos traz então informações do plano espiritual, notícias, casos que ele pesquisa, situações de vida que ele nos traz. Você pode acompanhar tudo isso nos programas anteriores. Nós não estamos fazendo a leitura do livro capítulo a capítulo. Fizemos uma boa parte e às vezes quando o capítulo ele não se adapta muito bem para as questões audiovisuais, as questões de vídeo, nós pulamos, nós deixamos que você possa ler o capítulo na sua casa, no seu ambiente, porque também são boas histórias. Elas só não se adaptam muito bem à questão do vídeo. Mas de qualquer forma, então, hoje nós estaremos iniciando mais um tema interessante, falando sobre o burro manco. O que será que é isso, não é? Que é essa história que Humberto está trazendo para nós. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta satisfação de voltarmos ao Alegria de Viver é sempre multiplicada pela sua presença. Você conosco é alguém que pode multiplicar aquilo que nós estaremos falando para outras pessoas, que eventualmente também precisem, estão buscando e não encontram uma fonte que seja assim tão inspiradora fora destas obras que a mediunidade de Francisco Cândido Xavier nos trouxe. A doutrina espírita é um manancial de bênçãos, é um manancial de grandezas superiores da alma. E você não encontrará com facilidade em nenhum outro caminho algo que te acrescente gratuitamente, sem nada pedir de você, como é o que acrescenta o conhecimento espiritual, as leis espirituais, como funcionam estas coisas tão perenes para cada um de nós. A maior parte das pessoas vive o seu tempo com medo do fim, com medo daquele instante em que deixará todas as coisas. Todos nós, e você vai entender o que eu quero dizer, todos nós vamos ser despejados, mesmo que sejamos donos, mesmo que sejamos proprietários de inúmeras aquisições materiais, casas, apartamentos, iates, fazendas, todos nós seremos despejados da nossa posição social, do nosso cargo público, da nossa consideração de sociedade em comunidades onde nossa presença é admirada. Todos nós seremos despejados disso, inclusive da nossa própria identidade. Você já pensou? Porque quando as pessoas que não vivem com a noção do que vem pela frente chegam a esse limite, elas entram em um processo de medo, de amedrontamento, de abatimento, de fuga, e não há como fugir. Portanto, nenhum shopping, nenhum banco, nenhuma loja, nada é capaz de dar a você algo que você possa usar para esse momento, para preparar-se para ele. Não é quando ele acontece que você vai pensar, é saber como vai ser, para que antes você tenha como se preparar para isto. E a doutrina espírita, com essas ferramentas tão facilmente oferecidas e disponibilizadas a você, é a única que te oferece condições para que hoje, neste momento, sua vida possa contar com as suas atitudes no bem, que vão refletir, vão repercutir depois que a morte chegar ao corpo físico. Porque todo mundo vive, boa parte das pessoas vive achando que acredita que a alma não morre, mas quando chega o momento do corpo morrer, morre de medo, desespero, entram em crise. Quando você compreende as leis do universo, porém, você não passa por isso.
Você enfrentará um momento desta separação não como fim, mas como uma transição, uma coisa que vai sair de um lugar e vai chegar no outro. Porém, aonde vai chegar é aquilo que hoje nós podemos preparar. É aquilo que, conhecendo estas regras, você pode hoje dar os passos necessários para que não se surpreenda. E quando você então sabe que você já fez a mala, que na mala estão todos os apetrechos indispensáveis para você, tudo. Imagina, Solange, imagina que você tenha alergia, ou que você tenha necessidade de usar um tipo de medicamento, ou que você tenha determinadas características físicas que fazem você sentir frio e sentir determinadas reações orgânicas que não importa para onde você vá, você sempre estará com essas características. Então, veja só, você vai fazer qualquer viagem, para qualquer lugar, não importa onde, você sabe que vai ter esses problemas que não depende se é montanha, se é mar, se é floresta, você vai ter sempre essas reações. Você tem diabetes, você precisa levar a insulina, você sofre de alergia, você tem que ter o antialérgico. Tudo isso, independentemente do lugar para onde você for. Então, o que você faz? Você nunca sabe se vai ter que viajar a serviço ou a passeio, mas você tem uma bolsinha onde todas aquelas coisas essenciais para você, você vai guardar. Você não tem que se preocupar se vai ter, para onde você vai ter farmácia, não, você já tem os remédios prontos, o termômetro pronto, o antihistamínico pronto, aquilo que é para alergia, você já tem o processo da insulina com você tem tudo naquela maleta. Portanto, se você vai levar calça comprida, agasalho, maiô, biquíni, não importa, o momento você não se preocupa tanto. O mais importante é que você já está pronto para aquilo que você vai, em qualquer lugar, vai precisar levar. Agora, então surge um passeio na praia. Você pega uma mala, põe roupa de banho, você põe as coisas para um estado, numa estadia, num lugar assim quente. Você vai para uma região fria, nevando, então você faz uma mala com aquilo que você vai usar naquela região. Porém, seja para a mala do frio ou a do calor, você já tem tudo aquilo que é essencial pronto para você. E é o que a doutrina espírita te dá. Você não tem medo da viagem. Porque se você esquecer de levar o chinelo de dedo, para onde você vai? Lá você compra. Se você perdeu o maiô, não colocou o maiô na mala, quando você chegar na praia, você entra numa lojinha e compra um maiô. Porém, quando você já tem tudo pronto, o antihistamínico, contra a alergia, contra a falta do açúcar, o remédio que combata, né, a insulina que vai te garantir um bem-estar, você está tranquilo, você não vai precisar procurar. Portanto, quando você, como eu estava dizendo, conhece as leis do universo, você já montou essa malinha. Não importa se você vai viver 200 anos, vai viver 20 anos, vai viver 2 anos. Você já tem a malinha. Você vai viver o tempo que você puder com a garantia daquilo que você já sabe. E vai poder desfrutar a viagem para a montanha ou para o mar, a praia, sem medo. Porque se você tiver uma alergia, lá na praia você tem um remédio. Se você tiver uma crise de insulina ou falta de insulina lá em cima na montanha, você já tem a insulina, você aplica. Ter esta segurança do ponto de vista biológico é apenas um exemplo do que significa ter essa segurança do ponto de vista espiritual. Você saber. Quando você tem esse conhecimento, e obviamente ele fez sentido na sua vida, enquanto você estava encarnado, você já pôs naquela malinha tudo que você ia precisar levar. Perdão, paciência, melhora dos seus defeitos, luta para combater suas fraquezas, esforço para não ferir as pessoas. Você não fez mal a ninguém, você não tomou o que era dos outros. Então a sua malinha está pronta, você não precisa ter medo. Quando chegar do outro lado, você como bom aluno, que estudou como devia, prestou atenção na aula, fez os exercícios e por isso no dia da prova não sofre. Desfruta cada questão que ele sabe responder e entrega para a professora sabendo que tirou uma excelente nota. Por isso que as obras de Humberto de Campos são tão importantes, são tão úteis,
porque elas nos dão essa noção. E a de hoje tem uma ligação muito grande com tudo que nós aprendemos na doutrina espírita. Inclusive, como a Solange vai também falar, sobre a nossa ligação com os espíritos, a nossa a estrutura de conhecimento e de aprendizado moral para que este relacionamento possa ser cada vez mais perfeito, não é, Solange? Isso, você estava falando agora e eu me lembrei que tem um livro bem interessante falando dessa questão da gente preparar a nossa mala para a grande viagem, que a doutrina nos prepara para isso. Nós temos no programa O Espírito da Letra, nós temos uma obra que é a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, que se chama Obreiros da Vida Eterna. E nesta obra, especificamente, você vai encontrar vários tipos de desencarne. E é interessante nós lermos porque cada pessoa neste livro tem um tipo determinado de desencarne. Alguns vão desencarnar com mais facilidade, outros com menos. Alguns estão mais apegados, outros estão mais desprendidos. Alguns são católicos, evangélicos, espíritas. Então são várias situações e nós nos defrontamos com esse momento, com aquilo que esses personagens estão sentindo, que o Espírito André Luiz comenta conosco, e que provavelmente é fruto das experiências que ele vivenciou no plano espiritual. Então, ele viu isso acontecendo e trouxe para a gente, colocou nesse livro que se chama Obreiros da Vida Eterna. São esses desencarnes, ou seja, nós conseguimos observar o preparo das pessoas, das personagens, como elas enfrentaram essa situação que todos nós vamos enfrentar e a importância de nós estarmos com a nossa mala realmente preparada, com a nossa bagagem já estabelecida, mais pronta. Isso dá um conforto. É como se nós tivéssemos feito toda a lição de casa, como o André disse. Nós estamos com a nossa mente tranquila, né? A nossa consciência tranquila de que aquilo que nós pudemos fazer foi feito, em termos de conhecimento, de aprendizado, de preparo mesmo para esse momento dessa grande viagem. Eu gostaria que você, Solange, comentasse sobre aquilo que você encontrou no Livro dos Médiuns, porque depois que você fizer isso, eu vou comentar sobre o que eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo também, ok? Nós estamos falando disso também porque a lição de hoje vai falar sobre as questões mediúnicas, sobre esse intercâmbio entre o plano espiritual com o plano material, de como essas coisas acontecem. Muitas pessoas que não entendem o fenômeno mediúnico, mesmo se dizendo espíritas, costumam dizer assim: nossa, como é que um espírito pode se comunicar pelo fulano? Ele bebe, ele pula cerca, ele tem atitudes que não são decentes. Como é que pode o mundo espiritual usar um cara desse? Ou usar essa mulher que é vaidosa, que é fofoqueira? Por que Deus... Como é possível? Não deve existir a mediunidade em gente assim. Como é possível? Não dou crédito. Não dou crédito ao que eu escuto dessa pessoa porque é uma pessoa indecente. Muitas pessoas têm esse comportamento. De uma certa forma, existe um pouco de razão. Porém, elas estão muito equivocadas naquilo que diz respeito ao que nós vamos ver hoje, que naturalmente seremos todos alunos da escola, porém nem todos estão aproveitando corretamente a lição, porém ainda assim não deixam de ser alunos. Exatamente, o que nós vemos é que essa questão da mediunidade, ela está muito ligada à questão orgânica. Nós, às vezes, fazemos uma ligação do médium, de que o médium tem que ser aquela pessoa muito correta, muito séria, e é muito bom que seja assim, porque assim ele vai ter o amparo, o auxílio de bons amigos espirituais. Mas, às vezes, nós também encontramos essa mediunidade, às vezes mediunidades até bem afloradas, em seres, em pessoas que são mais desregradas, que são mais complexas, que são perturbadas mesmo. E isso acontece justamente pelo fato de que a mediunidade está ligada a uma questão orgânica. E além disso também, porque os médiuns geralmente, quando eles vêm com essa potencialidade mais aflorada, geralmente é porque eles são espíritos mais devedores e eles precisam se utilizar dessa mediunidade, eles vêm nessa condição justamente para que através dos seus débitos, dos seus erros do passado, eles utilizando a sua mediunidade
a benefício do próximo, eles quitem, eles consigam diminuir um pouco os seus débitos, os seus compromissos que eles já assumiram, contraíram no passado. Então, isso que o André estava comentando, que isso é comum, às vezes nós vemos determinadas pessoas que nós sabemos que são meio perturbadas, mas às vezes essas pessoas têm uma mediunidade assim, meio certeira, meio, né, e você vê que realmente, às vezes, ele é meio perturbado, mas às vezes ele dá aquela tacada certa naquilo, nas comunicações. Então, independentemente disso, muita gente fala, eu não dou muito crédito para essas pessoas, porque esse cara aí, ele é um devasso, ele é um perturbado, e aí é que está a nossa história, essa história que Humberto de Campos traz, vai abordar um pouco a respeito desse tema. E pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei uma pergunta interessante. Nós estamos aqui no Livro dos Médiuns, que é mais uma das obras da codificação de Allan Kardec. Nós temos o Livro dos Espíritos, temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos abordando, eu encontrei essa questão no Livro dos Médiuns, justamente porque esse livro aborda as questões da mediunidade. E existe uma série, um rol extenso de tipos de mediunidade, o que é ser médium, qual é o médium bem assessorado, qual é o bom médium. E assim, os espíritos tratam desse assunto com bastante propriedade e de uma forma bastante profunda. E a pergunta que eu trouxe para vocês é essa daqui, que fala o seguinte: é absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? Eu gostaria, Solange, que você, inclusive, citasse em que capítulo isso sim, está, perdão. porque o Livro dos Médiuns é diferente do Livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas numeradas. No Livro dos Médiuns não há isso. Então, há um capítulo... Isso, André, me desculpa, é isso mesmo. Aquelas pessoas que quiserem encontrar o tema, nós estamos no capítulo 20, falando sobre influência moral do médium. Tá vendo como Kardec é sério? Ele explica também como essa influência moral do médium é importante naquilo que os espíritos vão fazer por ele. E é nesse contexto que está a pergunta que Solange se refere. Isso. Vocês abrindo o livro, vocês vão ver que dentro do capítulo tem uma numeração por parágrafos. Nós estamos na numeração que é a 226. E aqui nós vamos fazer, esse comentário está no item 8. É a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 20. Influência moral do médium. Então a pergunta eu vou ler novamente para a gente lembrar. É absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? Então nós estamos vendo tudo isso, não é? Aquele médium que é imperfeito. Kardec pergunta, será que realmente esse médium que é imperfeito, é impossível que nós tenhamos boas comunicações através de um médium como esse? É uma pergunta interessante que Kardec coloca para os espíritos. Será que até que ponto nós podemos também confiar nessa mediunidade desse médium imperfeito? Um médium imperfeito, algumas vezes, pode obter boas coisas, porque se tem uma bela faculdade, os bons espíritos podem dele servir-se na falta de outro, numa circunstância particular. Mas isso não é sempre, senão momentaneamente, porque desde que encontrem um médium que melhor lhes convenha, lhe darão a preferência. Ou seja, é possível que isso aconteça se o plano espiritual superior precisa passar uma mensagem importante. Ele só tem aquele médium, que é um médium meio problemático, um médium perturbado, enfim, com problemas. Eles podem sim se utilizar desse médium para passar essa determinada mensagem, mas isso eles vão fazer de forma momentânea, porque naquele momento eles não têm nenhum outro médium um pouco mais apto, um pouco mais equilibrado para fazê-lo. Assim que surge esse novo médium, eles deixarão então de utilizar o médium mais perturbado, porque existe um médium mais apto a receber a comunicação necessária. E eu também gostaria de lembrar a você uma outra passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, nós vamos encontrar o capítulo 24, cujo título é Não coloqueis a candeia sob o alqueire, sob o cesto. Alqueire era o nome antigo de um cesto onde se colocavam sementes que depois iam ser espalhadas pelo campo. Então, quando Jesus fala isso, ele se refere a esse cesto. Quando você acende uma lâmpada, uma vela, uma candeia, que é uma luz muito pequena, muito
pouco potente, você não coloca debaixo do cesto, você coloca no candeeiro, onde ela possa iluminar mais. E nesse capítulo, há um subtítulo que se chama Os Sãos Não Têm Necessidade de Médico. Está lá, procure isso. Os sãos não têm necessidade de médico. E Kardec vai nos explicar algo muito interessante dentro desse aspecto. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são aqueles que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, quando diz Jesus que se dirige aos pobres, que os sãos não têm necessidade de médico, essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Gente que cobra, gente que ludibria, gente que se aproveita dos que sofrem, gente que fantasia um processo que vai além do que realmente lhes está sendo passado pelos espíritos. Então, continua Kardec a dizer, admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, costuma-se falar, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, como a Solange já explicou, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes no mundo. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Porque isso seria um indicador de grandeza, e isso seria um indicador de orgulho. Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes sociais, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Pergunta Kardec. E o texto prossegue, mas eu vou deixar para você ir pesquisá-lo. Você vai ao capítulo 24, os sãos não têm necessidade de médico, e lá você vai encontrar todo este raciocínio maravilhoso que dentro daquilo que o próprio livro dos médiuns está falando, no Evangelho agora, você vai compreender o que Humberto de Campos está querendo nos passar no burro manco. Solange, vamos para o burro? Vamos entender que burro é esse. Vamos lá, acompanha o texto. Antes da reunião mediúnica, o problema de espíritos e médiums era um tema na conversação dos companheiros. Peraí, estão naquela salinha antes de começar a reunião, antes de dar o horário para se sentar em volta da mesa e fazer a prece inicial. Está todo mundo batendo um papinho ali antes de começar. Diz a irmã Fortunata: não compreendo por que os benfeitores da vida maior haveriam de tomar criaturas de má vida para instrumentos de suas manifestações, se a própria doutrina espírita é tão clara em matéria de afinidades. Eu também, confirmava a irmã Catarina. Eu também não entendo. E acrescentava solene: lé com lé, cré com cré. Meus amigos, atalhava, dizia Sidônio Pires, advogado e diretor do grupo. Se o trabalho fosse confiado pelos céus apenas aos fortes e aos sábios, o que restaria aos fracos e aos ignorantes? A mediunidade não será comparável a uma riqueza de espírito
Que Deus distribui entre os bons e os menos bons, tendo em conta o progresso e o aperfeiçoamento de todos? Nesse sentido, é claramente compreensível que, em mediunidade, como em qualquer ramo da experiência humana, cada qual receberá pelo que faça. De acordo, objetou o irmão Luiz de Souza, mas o problema é muito complexo. Para ilustrar, pergunto: como acreditar que um espírito culto venha trazer determinada mensagem por medianeiro que se expressa em língua exótica? Né? Como que um espírito elevado pode trazer uma mensagem utilizando a boca de uma criatura que não tem nem cultura necessária, nem tem o hábito vernacular adequado, não fala senão por gírias, por palavras chãs, chulas? Como é possível que isso aconteça? É a pergunta. Então, Luiz Souza concorda como dirigente do grupo, mas ele está levantando uma questão. Como que a gente pode explicar isso? E aí nós vamos acompanhar o que Humberto nos está contando. A irmã Leopoldina fitou, olhou para o opositor de frente e contradisse: e se fosse você, por exemplo, um médico, longe de casa e incapaz de viajar, com necessidade de transmitir um recado à família com relação a determinado enfermo? Vamos que você não encontrasse uma pessoa com os seus conhecimentos e os modos, e tão só dispusesse de um índio domesticado que falasse imperfeitamente o idioma. O que você faria? Eu instruiria o índio, até que ele pudesse reproduzir corretamente as minhas palavras. E se o caso estivesse revestido de uma urgência extrema, insistiu Dona Leopoldina, um problema de vida ou de morte em criatura profundamente ligada ao seu coração? Eu escreveria um bilhete. Mas e se não houvesse uma folha de papel ao seu dispor? Observando que Luiz de Souza começava a irritar-se, aliás, eles estavam prontos para a reunião mediúnica, imagina isso, né? E o cara já ia se irritar. Dona Catarina, uma outra que estava ali, interferiu de maneira conselheiral. Efetivamente, a questão não é simples. Que há muita coisa esquisita em mediunidade, há mesmo. Por mais se pense no assunto, em toda parte existem problemas sem solução. Devemos estudar cada vez mais. Cá por mim, não entendo gente má falando por espíritos bons. Né? Você vê que nesse momento eles estavam conversando, cada um dava uma opinião, todos eles estavam interessados em aprender, porém uns eram a favor de que pudesse acontecer isso, mas sem explicar direito o porquê, outros eram contra, porque achavam que a mediunidade é uma coisa muito perfeita e que não pode estar à mercê das imperfeições dos seus representantes ou dos seus experimentadores. Só que quando estavam nessa conversa, ainda sem uma definição, sem um ponto de aclaramento adequado, acontece que o relógio bate, como você vai ver no texto, o relógio bate o início das tarefas. E então essa conversa foi deixada de lado, foi abandonada. No transcurso da sessão, os encargos diversos foram atendidos e no encerramento das atividades gerais, porque o irmão Gustavo, mentor espiritual da casa, se preparasse para as despedidas, o Dr. Sidônio, diretor da equipe, indagou se ele registrara o entrechoque de opiniões sobre médiuns e espíritos, ali havido momentos antes, ao que o mentor espiritual, orientador, respondeu: ouvi tudinho, ouvi tudo, meus filhos. O espírito estava lá, não é? E então, depois de ter dito que ouviu tudo... E pode o senhor, por favor, dar-nos o seu ponto de vista? Que quem está perguntando é o Sidônio, que é o diretor do grupo. O guia sorriu pelo rosto do médium e considerou. Bem, antes de tudo, todos estamos na escola da vida.
e cada qual no setor de aprendizado em que se encontre deve doar o máximo pelo autoburilamento. Deve fazer o máximo para transformar-se, para melhorar-se. Vocês não podem perder a vocação do melhor e precisam intensificar lições e purificar ensinamentos, aperfeiçoar tudo e elevar sempre. Quanto à prática do bem, vamos prestar homenagem a cada trabalhador na sinceridade e no proveito que demonstrem. Vocês falam em instrumentos mediúnicos deficitários, mas não ignoram que os talentos psíquicos são comuns a todos. Não seria justo que vocês, meus filhos, cada qual na pauta dos próprios recursos, tentassem oferecer alguma cooperação aos desencarnados amigos? Que pusessem de lado estes escrúpulos, estes cuidados tolos e se empenhassem em servir como intermediários entre o socorro divino e a necessidade humana? E ante o grupo atento, o irmão Gustavo narrou com graça. Bem, com respeito a espíritos e médiuns, quero contar a vocês um episódio simples de minha própria experiência. Eu era médico em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, quando fui chamado para atender um doente num sítio a 26 quilômetros. Nesse tempo, as viagens de carro eram muito raras e o animal de sela era o nosso melhor veículo. Acontece que, no terceiro dia de minha vigília profissional lá no sítio, o meu cavalo adoeceu, justamente quando eu recebi, por um mensageiro que seguia de São Joaquim para Ribeirão Preto, o recado de um amigo, solicitando minha presença à cabeceira da esposa que estava prestes a dar à luz. Eu conhecia o caso e sabia que a minha cliente teria que encontraria embaraços que lhe poderiam ser fatais. O enfermo a que prestava concurso acusava melhoras e por isso afobei-me, ou seja, aquele primeiro doente que ele estava cuidando já estava melhorzinho. Então, ele sabendo que a mulher estava para dar à luz, ele acelerou. Dei-me pressa e procurei o coronel Cândido, proprietário de excelentes animais. Entretanto, o estimado amigo informou-me que só possuía cavalos árabes de imenso valor, garanhões de fama, e não podia concordar em colocá-los na estrada com a obrigação de suar para cavaleiros. Busquei, então, o sitiante João Pedro, mas João Pedro alegou que apenas dispunha de manga largas, puros, de alto preço, e não estava inclinado a prejudicá-los numa correria para ir levar o médico até a doente. Corri até a vivenda de Amaro Silva, dono de grande aras. No entanto, ainda aí, somente existiam animais nobres e selecionados, que não me podiam ajudar em coisa alguma. Fui, então, à tapera de Tonico Genipapo, um pobre cliente nosso, e expus a ele o meu problema. Tonico não teve dúvida. Desceu ao quintal e trouxe de lá um asno arrepiado. E apresentou: doutor, este burro é manco e é lerdo, mas se serve... Não houve mais conversa. Arreamos o animal e, aguentando espora e taca, tropeçando e manquitolando, o burro me colocou nas ruas de São Joaquim para o desempenho de meu dever, a que atendi com absoluto êxito. Depois de expressiva pausa, o guia rematou: olha, vocês estudem sempre. Passem a limpo quaisquer fenômenos e exercícios de mediunidade nos cadernos de lições da nossa reveladora, renovadora doutrina. No entanto, em matéria de serviço aos outros, respeitemos cada obreiro no lugar que lhe é próprio.
Pensem nisso, porquanto, apesar da era do automóvel e do avião, em que vocês se acham neste momento, é possível que surja um dia em que venham a precisar de um burro manco, capaz de ser a solução de muita necessidade e amparo de muita gente. O mentor afastou-se e, terminada a tarefa, a equipe dispersou-se com a promessa de examinar a comunicação e debatê-la na sessão seguinte. É sempre para depois, vamos fazer isso na sessão seguinte. Porque de verdade o que o Espírito está dizendo é exatamente o que as obras básicas nos estão dizendo. Se você pega a faca, abre lá a gaveta da sua cozinha, você tem ali uma área onde estão facas afiadas. Essas facas são instrumentos potenciais de homicídios. Você olha para a faca como se a faca fosse a culpada por ter matado? Não. Você olha a faca e vai utilizá-la naquilo que você está precisando. Cortar uma cebola, descascar um tomate, fazer uma carne. Você vai precisar limpar a carne e você vai usar aquela faca afiada. Porém, se você é um assassino, você vai abrir ali e vai procurar a faca que você vai matar o primeiro que você encontrar pela frente. A faca é a mesma, está no mesmo lugar. O que vai mudar é justamente quem está usando a faca. Agora, aquela dona de casa ou aquele que está cozinhando, usando aquela faca, estará produzindo algo de bom com aquele aço afiado. E ele estará gerando nos outros o apetite, o bem-estar agradável, a alimentação sadia. Porém, o outro, que usou a mesma lâmina de aço para tirar a vida ou ferir o corpo alheio, este estará dando como consequência aquilo que é a dor que ele vai ter que enfrentar, o processo, a prisão, a cadeia e, eventualmente, a punição por ter agido dessa forma. Portanto, nós todos, como espíritos encarnados num corpo, temos virtudes e defeitos. E os defeitos estão aí para que a gente os combata, as virtudes para que a gente as faça crescer. Porém, nossas atitudes estarão sempre vinculadas ao padrão de entendimento que cada um possui. Os ignorantes não sabem ler nem escrever, portanto, não podem ter culpas em deixar um bilhete mal escrito ou mal rabiscado e aquele bilhete produzir malefícios. Porém, uma pessoa formada, uma pessoa que tem conhecimento, terá o dever de deixar algo bem nítido, bem claro, para que não haja dúvida. E ainda assim nós encontramos quantas mensagens mal escritas, quantas ideias dúbias que são causadoras de confusão, escritas por pessoas hábeis, capacitadas. Portanto, o que é o correto, o que é o incorreto? Tudo vai depender daquele que está praticando esta atitude, com que interesse está fazendo aquilo. É por isso que o Evangelho nos ensina que, às vezes, o homem condena o que Deus absolve e que Deus condena o que o homem releva. Porque os valores são muito diferentes. Naturalmente que nós vamos encontrar criaturas que, com a chance de fazerem o bem com essa ferramenta, se perdem no caminho. A Solange bem lembrou, aqui no começo do programa, que ela citou aqui Obreiros da Vida Eterna. E eu vou fazer agora a rememoração de um outro livro que foi anterior ao Obreiros, que se chama Os Mensageiros. No nosso programa O Espírito da Letra, você pode encontrá-los todos, os 10 livros de André Luiz, que nós até agora pudemos fazer, você pode encontrar todinho no nosso canal no YouTube, youtube.com/O Espírito da Letra. Lá, você vai encontrar, logo no começo do livro, 8 ou 10 relatos de médiuns falidos. Pessoas boas, pessoas bem intencionadas, e que não sendo maldosas, nem sendo criaturas criminosas, deram um rumo tortuoso para aquilo que eles haviam se comprometido a fazer, quando se prepararam para reencarnar. Por isso que o livro se chama, Solange, Os Mensageiros. André Luiz conta que lá na comunidade Nosso Lar existe o chamado Centro de Mensageiros, uma instituição dentro da cidade Nosso Lar que prepara os indivíduos que vão renascer no mundo para que eles sejam cartas vivas aos homens. E uma das maneiras disso acontecer é ele desenvolver-se
na aptidão mais profunda do processo mediúnico, e quando ele estiver encarnado, ele ser este veículo, esse telefone, esse celular, essa linha de telégrafo, não importa qual seja a tecnologia, passando boas informações para aqueles que precisam escutar. Porém, eles estão agora, André Luiz relata nessa reunião, uma conversa entre todos aqueles que estavam ali e que falharam na sua transmissão da mensagem. Por curiosidade, por preguiça, por ambição. Não eram maus indivíduos, não eram viciados, não usavam cocaína, não traíam seus ideais de fidelidade amorosa. Não, eles apenas se deixaram envolver por interesses que eram de curiosidades ou de pouca elevação para aquilo que eles iam fazer. Então, Os Mensageiros vai nos trazer não só essa parte inicial do livro com esses depoimentos, mas todo o projeto de André Luiz vai nos explicar como que a mediunidade está como uma ferramenta na mão de um indivíduo cheio de problemas. Poucos são os que vão ser dotados de um mandato mediúnico, que você vai encontrar lá no livro, nos domínios da mediunidade. Ele vai expor vários tipos de mediunidade nessa outra obra que nós também já lemos, nos domínios da mediunidade. Mas tem uma só lá, que é a que detém o mandato mediúnico, a dona Ambrosina. Você vai lá e você vai encontrar o relato dela. Os outros são todos assim, meio iniciantes, meio inseguros, meio problemáticos para o desenvolvimento dessa faculdade, mas estão todos admitidos a isto. Já no início do outro livro, Missionários da Luz, de André Luiz, você vai encontrar uma reunião em que 4 ou 5 pessoas estão tentando desenvolver a mediunidade. O relato de André Luiz a esse respeito é interessantíssimo. Como é que eles estão fisicamente preparados para isto? Logo no começo do livro, Os Missionários da Luz. Vai lá, vai entender tudo isso e nós vamos ver que se a fala fosse dada apenas àqueles que não falam mentiras, que não falam coisas feias, haveria na terra mais mudos do que falantes, não é mesmo? Então não é porque a faca matou um que vamos abdicar de todas as facas do mundo e que elas não prestam para nada. É mais fácil prender esse um e fazê-lo responder pelo crime do que acabar com todas as facas. Então, se um médium não está correto, ele vai ter que responder por isso. Não quer dizer que a mediunidade não vale a nada e que não pode mais ninguém ser médium. Por quê? Porque estão defeituosos. Quem é o perfeito para ser médium, hein? Nessas condições? Ninguém. Então, se isso é um recurso da divindade para que nós melhoremos, para que os defeituosos aprendam, inclusive, por estarem deixando que outros defeituosos falem por ele, óbvio, isso será útil para todos nós também. Não é mesmo? De qualquer maneira, eu acho que a gente sempre precisa ter também em mente, quando ouvirmos as mensagens, a gente sempre tem que passar pelo o crivo da razão. Ali você analisa, você lê com calma, você vê a profundidade daquilo que está sendo falado, e aí sim você pode avaliar melhor ou não, se é uma boa mensagem ou não. Tudo isso tem que passar por esse crivo da razão. Lembrando, e é muito bom sabermos que essa espiritualidade, ela sempre apoia em nós, naquilo que nós temos de positivo a oferecer. Mesmo que nós sejamos ainda instrumentos meio tortuosos, eles estão apoiando em nós para que a gente se evolua, para que a gente desenvolva e que nós consigamos ser úteis de alguma maneira. E o que é bom também que a gente lembrar que nós devemos ser instrumento dos bons espíritos. E isso, a nossa mediunidade, ela tem que servir a esses bons espíritos. E isso compete a nós nos esforçarmos para que esse tipo de coisa aconteça. Se você ainda não é uma tramontina, seja um canivetinho, né? O canivetinho também funciona. É pequenininho, mas ele quebra o galho. É isso aí. É isso aí, gente. Até o próximo. Tchau, gente. Alegria de viver. Abraço. Beijo grande.